paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de férias do Garagem Cristã. Pois é, só para que vocês não fiquem um pouco perdidos, o Garagem não mudou, tá? Continua o mesmo elenco, o mesmo jurado, o mesmo apresentador Edinaldo, mas eu estou aqui com vocês durante esse período de férias para que a gente continue aí aproveitando essas quintas-feiras juntos, aproveitando cada programa, então vamos trazer várias novidades. E eu, Diego Muniz, estarei com vocês aí nessas quintas-feiras pra gente bater um papo, para alguns reacts, como nós fizemos na semana passada, inclusive, e alguns conteúdos mais de bastidores. Portanto, se inscrevam aí já, desde já, no nosso canal IPDA Oficial, Garagem Cristã Oficial, também no Instagram, e ative o sininho no YouTube para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Todas as quintas-feiras, às 21h30, nós nos encontramos aqui. Agora, sem mais delongas, dado toda essa introdução, eu devo falar para vocês que hoje nós estamos com duas convidadas de honra nesse episódio. E eu estou aqui com elas, as finalistas, Evelyn Rodrigues e Denise da Mata. Pois é, vamos ter um papo edificante. Vamos falar aí como é que foi toda essa trajetória, desde o início, da escolha do repertório, de topar esse desafio, de vir aqui enfrentar os jurados e toda essa produção, todas essas câmeras. Vocês fiquem ligados aí porque o papo vai ser muito edificante. Denise, seja muito bem-vindo a esse programa. A paz do Senhor, muito obrigada, é um prazer estar participando desse programa, né? Lembrando aí que o Garagem Cristã ainda não acabou a segunda temporada, né? Continua, para a glória de Deus. E, então, eu estou muito feliz de estar participando hoje aí, desse episódio. Pois é, a gente já está aqui seguindo firme para que o público não fique aí desassistido, né? Evelyn, a paz do Senhor e seja muito bem-vinda. Paz do Senhor, Diego, tudo bem? Estou muito feliz de estar participando dessa entrevista. Graças a Deus, aí uma oportunidade tremenda, né, de estar conversando com nossos irmãos. É isso aí. E eu sei que, assim, todos os irmãos que acompanharam vocês têm muitas curiosidades, tá? E eu trouxe algumas coisinhas aqui, algumas perguntas para a gente poder também traduzir o que o povo quer saber, o que os nossos irmãos querem saber de toda a trajetória de vocês, desde o início, lá do comecinho de Topar Vir, até a grande final que vocês participaram. E aí eu queria já lançar uma primeira pergunta aqui para Denise da Mata. Quando surgiu, Denise, essa possibilidade, o convite, depois que você mandou os vídeos e tudo, para participar do Garagem, né? Como é que foi lidar com toda a expectativa que fica em cima de vocês também, né? Puxa, a Denise vai vir, vai cantar, será que ela vai ganhar, será que não vai? A família fica tudo ali com aquela expectativa, né? Você mesmo, o coração já pulsando, né, para participar. Como é que foi gerenciar essa expectativa sua e também da sua família, quando você disse assim, olha, gente, tô indo pro Garagem Cristã? Olha, a expectativa foi muito, assim, muito grande, né? Eles torceram muito por mim, eles queriam muito saber os louvores que eu tinha escolhido, né? Queria palpitar. Ó, eu acho que esse daí não é bom, acho que esse daí não é legal. Então, assim, foi muito legal esse envolvimento da família, dos irmãos, torcendo para mim poder ganhar, né? Através dos louvores. Quando eu falei que eu ia cantar o Manchetes mesmo, eles ficavam fervorosos. Nossa, é esse hino mesmo, você vai ganhar com Manchetes. Então, desde o começo, desde a da primeira música, desde a expectativa da primeira apresentação, foi essa euforia, sabe? Dessa torcida. Não, tá certinho, você vai cantar esse louvor, vai dar tudo certo. Então, foi muito legal, tanto a família quanto os irmãos aqui da igreja de Mococa. Foi muito bom, muito legal. É, vira uma festa, né? E o legal é que a gente envolve a família inteira, todo mundo aquela expectativa. Eu imagino já todo mundo, nossa, eu tenho um hino preferido, o outro tem um hino preferido ali, aí você tem, que eu sei que você tem filhos também, né? Aí você tem que falar, não, peraí, eu tenho que escolher entre esses hinos aí qual vai ser o preferido de cada um para ver o que dá nesse catadão, né? Mas bacana demais. O envolvimento da família eu acho que é essencial nesse momento, né, Denise? Porque esse apoio que dá combustão para vocês estarem aqui também, né? São desafios que vocês superam a partir disso. Ô Evelyn, agora, nesse contexto até dessas escolhas que vocês fazem durante o início do programa, durante topar fazer o desafio, na prática, assim, qual que foi o seu maior desafio em conciliar
a sua vida pessoal, né, sua vida profissional. Eu sei que você tem uma vida, obviamente, profissional fora do que nós vimos aqui no Garagem. Como é que foi para você conciliar até as suas vindas aqui para São Paulo, para as audições e na final? Qual foi os maiores desafios que você enfrentou aí nessa jornada? Então, Diego, na realidade, assim, o maior desafio para mim foi os ensaios, que tinha alguns louvores que, e na hora, assim, eu orando a Deus, Deus revelou ali, e eu tinha que ensaiar várias e várias vezes, escutar várias e várias vezes, então foi a maior dificuldade, na verdade, para mim, foi os ensaios. Mais até do que dispor um tempo para vir aqui para São Paulo. Com certeza, com certeza. Eu tenho muito amor, muito carinho por fazer, né, por cantar os louvores para Deus. Então, para mim, isso foi a maior dificuldade também. Porque, e até puxando um gancho para uma próxima dúvida que eu trago aqui para vocês duas até, mas começando pela Denise, a gente vê que os hinos que vocês trouxeram, obviamente, eles são uma nova roupagem, né? Então, tem ali uma forma como a gente já conhecia os hinos e tem a forma como vocês trouxeram os hinos aqui, tanto nas audições como na semifinal e na final. E aí eu queria entender, né, como é que foi esse desafio na música mesmo, agora tecnicamente falando. Bem como a Evelyn trouxe, Denise, você enfrentar agora os ensaios, a dedicação de pegar um novo repertório, até escolher um hino, ok, né? A gente escolhe aquele hino que você tem mais familiaridade, mas você conhece de um jeito, de repente vem não uma roupagem muito diferente, mas obviamente se torna um desafio. Como é que foi enfrentar esses ensaios, esse desafio de entregar um hino com excelência, com técnica e com adoração, mas numa nova roupagem? Olha, foi um grande desafio, principalmente o último hino, o da final, que foi o Entronizamos. O Entronizamos, eu conheço desde quando lançou e foi para a rádio. Então, eu conheço esse hino há muito tempo. Aprendi a cantar ele, então, tipo assim, era ouvir, eu já sabia cantar. Só que quando o André mandou o hino do jeito que ele fez ali, os arranjos, ficou espetacular. Só que era diferente. Até o refrão era diferente. Então, foi um desafio, assim, acompanhar ali o arranjo dele, né? Que eu acredito que ele foi uma coisa que ele imaginou que ia ser muito bom. Então, eu queria também que a interpretação acompanhasse ali o arranjo. Foi um grande desafio. Eu digo que o Entronizamos foi o hino que foi o mais diferente, ficou mais diferente e foi o que eu mais me desafiei a cantar. Mas ficou maravilhoso o arranjo, a nova roupagem, né, como você disse, Diego, do hino. É totalmente diferente, parece outro hino, mas foi muito lindo demais. Então foi um grande desafio o terceiro louvor. Eu concordo com você, eu acho que esse foi o mais diferente. Inclusive, nós vamos trazer também o Andrezinho aqui em novos episódios para ele falar um pouquinho mais dessas novas roupagens. Evelyn, agora me diz uma coisa. No quesito até afinação, ritmo, né, entrega, adoração, esse desafio técnico desse novo estilo, dessa nova roupagem, ela impacta muito até nesses ensaios que você comentou pra gente que foi o maior desafio para você? Nossa, eu vou falar para os irmãos que para mim foi muito impactante, porque é uma nova roupagem, uma coisa nova. Então, para mim que toco, né, um pouquinho, aí a gente se anima, né, quando tá aquele arranjo para cima. Aham. E eu escutei umas 300 vezes o Andrezinho falando no meu ouvido, no clipe, mas graças a Deus foi muito, muito gostoso. Eu percebo até o desafio, assim, a gente comentou sobre isso no episódio passado, acho que vocês assistiram aí também, né? E é isso que eu acho que o principal resultado ali de ter uma técnica que exige mais, né? Uma entrega que exige mais, é principalmente a nova roupagem, né? Que a gente está acostumado a ouvir de um jeito e de repente a gente passa aí a ouvir, a cantar, na verdade, não é nem ouvir, né? A interpretar de outra maneira, né? Agora, a gente sabe, né, meninas, que assim, cada apresentação no Garagem para vocês é um desafio diferente. A gente sabe que cada apresentação exige uma entrega diferente, né? E para vocês, nessas participações, eu acho que a Denise até adiantou um pouco, mas começando pela Evelyn, qual dessas participações você achou, Evelyn, que foi a que mais te desafiou, né? Eu sei que foram muitas apresentações, né, que você fez, hinos que você preparou, mas qual dessas assim você fala, Diego, essa realmente me desafiou demais e por que motivo você acha que isso foi tão desafiador para você?
Então, Diego, a que mais me desafiou, na verdade, foi realmente a da final, porque eu louvo a Deus desde pequena, em igrejinhas pequenas, né? Mas assim, ter esse contato com a igreja ali de Porto Alegre e com o povo, com o calor das pessoas, assim, foi algo que mexeu muito comigo, né? Uhum. E ainda mais interpretar essa canção, O Meu Socorro, para mim, que é da Cristina Santana, né? Uhum. Uma canção extremamente difícil e se conectar com Deus, se conectar com as pessoas, foi algo assim que para mim foi de bastante dificuldade, assim, mas graças a Deus eu fiquei muito feliz de poder louvar este louvor e trazer, né, este Não, louvor para a igreja. E assim, eu acho que realmente eu assistindo, a gente comentou sobre isso também no episódio passado, foi um baita desafio. Eu até tinha pensado aqui comigo, né, passando um pouco do feedback, eu falei assim, quando eu tava assistindo ali a final, vendo você adorar com esse hino, que tava bonito, eu sei que foi uma pedrada, foi um desafio, porque é um hino bastante falado, ele é um hino que modula demais, ele sobe tom ali, acho que, se eu contei, acho que foram 3 ou 4 vezes que ele subiu de tom ali pra você, então tem uma dificuldade maior mesmo, né? E aí eu fiquei pensando, pode ser que os jurados também pensem assim, poxa, ela trouxe um nível de dificuldade maior, né, na interpretação do hino e talvez consideraria em alguma pontuação. Até pensei isso, né? Mas em algum momento você pensou em trocar esse hino, dada a dificuldade que ele tinha para você na final? Sabe, eu confesso que em alguns momentos eu pensei em trocar, Diego, por conta da dificuldade mesmo, né? Mas eu tenho, assim, em mente que a gente tem que dar o melhor para o Senhor. Desculpa, só os cachorros. Não, sem problema. Que a gente tem que dar o melhor para o Senhor e a gente não pode permanecer somente ali no raso, né? Porque Deus, ele merece sempre o melhor. Porém, às vezes a timidez, né? O nervosismo nos atrapalha, que é algo que ele pesou bastante para mim. Mas foi uma experiência única. E aí a gente vê a unção, né? A gente não fala só de técnica, a gente vê a unção também, né? Eu acho que isso é o principal. Quando você sai com o coração para entregar, para adorar, para trazer alma para aquilo que você está fazendo, o Senhor recebe e a igreja sente. Nós sentimos lá de cá com certeza. Denise, para você, minha irmã, qual é que foi a apresentação que mais te desafiou a subir para outro nível e falar, nossa, essa aqui foi difícil para mim? Olha, com certeza foi a da final, foi Entronizamos, foi a que eu me desafiei, e também um nervosismo, né, até porque eu fiz a abertura, então eu estava bem nervosa mesmo, mas foi a mais difícil que, assim, que eu me desafiei foi a da final, que eu também queria me soltar mais, eu não queria ficar muito presa, e eu confesso que nas 2 primeiras eu estava um pouquinho mais presa, aí na final eu falei: "Não, meu Deus, eu preciso, né, adorar mesmo e soltar o que o Senhor me deu aqui". E foi, aí eu fui e fiz o que tinha que fazer, mas foi a mais difícil, foi bem desafiador o Entronizamos na final. Eu olhando a trajetória de vocês, eu, particularmente, se fosse opinar, eu diria realmente que me pareceu bem desafiador para vocês traduzir esse hino ali naquele momento. Fora, assim, todo o público, o jurado, o momento, a ansiedade, toda essa pressão e adrenalina, né, que vem nesse momento para vocês. Agora, e como que tá repercutindo aí, Evelyn, nas redes sociais, o pessoal postando os cortes dos hinos de vocês? Como é que você tá se sentindo aí com todo esse abraço do povo? Nossa, eu fiquei muito feliz, porque o povo repostou, postou, era gente escutando no carro. E, nossa, eu fiquei muito feliz. Não imaginava que iria atingir tantas pessoas. Realmente, as promessas do Senhor, elas não falham. Quando a gente ora, quando a gente faz a nossa parte, coloca nas mãos de Deus ali, realmente o agir de Deus, ele acontece. E repercute, né? Assim, eu vi alguns cortes também. Nossa, a final ali, eles fizeram uma imagem muito bonita ali. Você vê que a iluminação, né, o palco, tudo falando muito bem com o ambiente de vocês ali, né? Mas em algum momento, Denise, você sentiu. Eu lembro que a gente conversou um pouquinho até, e eu já vou puxar esse gancho, que eu acho muito interessante essa história que você me contou. Em algum momento você pensou assim: eu não vou conseguir estar lá na grande final no domingo. Eu não vou conseguir ir lá, não vou conseguir cantar. Eu sei que você passou por um levante aí, mas Deus foi maior na sua vida. Então conta pra gente um pouquinho daquela história que quase te impediu de estar no domingo da grande final do Garagem.
Sim, houve um momento a gente sabe que o inimigo ele se levanta, até porque, o que nós estamos participando, o que nós participamos ali, nesse final de semana, o que acontece, não é só uma competição, mas sim é espiritual, mexe com almas, mexe com o reino, né, mexe com adoração. Então, com certeza o inimigo ia se levantar, mas ele já se levanta para cair. E o que aconteceu comigo uma semana antes, no sábado, eu estava, assim, fazendo meus afazeres e, de repente, eu senti como se o meu joelho perdesse a força e foi uma dor muito grande. Até de início eu achei que foi uma cãibra, né, sentei, a hora que eu fui levantar novamente, eu vi que não era, que era uma tinha ali lesionado alguma coisa e eu não conseguia parar em pé. E na hora eu pensei: "Meu Deus", né, na sexta-feira eu já preciso estar lá em Porto Alegre, preciso pegar o avião, Senhor, tenha misericórdia. E ali eu já entrei em oração. Na segunda-feira, eu passei no médico, o médico pediu uma ressonância, e ele falou: "Olha, provavelmente você deve ter rompido um tendão ou, afetado o menisco", que seriam coisas graves, né. E ele falou: "Olha, provavelmente, mas, vamos esperar a ressonância sair para a gente ter um diagnóstico". E ali, a ressonância só ia sair depois de uma semana, ou seja, depois que eu houvesse passado já a final. E eu falei: "Meu Deus, e agora?". E com muita dor, meu esposo, orando, a gente orando, eu pedi oração também para o pessoal da minha igreja, e pedindo ao Senhor: "Senhor, não deixe que o inimigo impeça, né, eu só vou lá para te adorar, para te louvar, é uma competição, mas não deixe de ser uma adoração, né, fazer a tua vontade". E eu falei: "Senhor, mesmo que seja com dor, me permita que eu cante para o Senhor, né, me permita que eu adore para o Senhor". E o Senhor me permitiu, mesmo com dor. Eu imaginei, até falei para você, eu imaginei que eu não ia conseguir por conta da na segunda, na terça, estava com muita dor, e eu cogitei ligar para a Aline e avisar: "Olha, eu não vou conseguir ir para a final". Mas eu falei: "Não, eu preciso, né, ter paciência e esperar no Senhor e confiar". E graças a Deus, na sexta-feira, eu já estava um pouco melhor e viajei com dor, participei com dor, ainda quando o câmera falou: "Olha, agora você tem que entrar um pouquinho mais rápido". Eu falei: "Meu Deus, vai comigo". E para a glória do Senhor, eu consegui me apresentar, consegui adorar ao Senhor Glória da a Deus. maneira que saiu de dentro do meu coração, da minha alma. E o Senhor me deu grande vitória. E para completar o milagre, eu fui no médico, né, para levar a ressonância, na quinta-feira, Aham. e para a glória do Senhor, o doutor falou assim para mim: "Não, não é tendão, não é o menisco, você só, deu uma deslocada básica, coisa que não vai Glória a precisar de Deus. cirurgia nem nada disso, já pelo contrário, já está até melhor". Glória a Então Deus. eu creio que o Senhor colocou as mãos através da oração, e mais uma vez o inimigo se levantou para cair, para a glória de Deus. Glória a Foi um Deus. milagre do Senhor. É isso, e você vê, pela sua apresentação, ninguém diria que você estava com dor no joelho. Naquele momento em que você foi pro ênfase do hino e começou a subir, você foi pra lá, pra frente do palco, andou pra lá e pra cá. Quando você me contou isso, eu falei: "Não é possível que ela estava realmente com essa dor no joelho", mas o Senhor foi maior na sua vida, porque tinha um propósito maior, né, Denise? E você foi lá, você honrou aquilo que Deus te curou mesmo, aquilo que Deus entregou na sua mão e entregou um louvor lindo. A gente saiu de lá impactado. O povo também de Porto Alegre saiu impactado e deu aquela apresentação maravilhosa, né? E quando você começa a entrar ali, né, naquele palco todo montado, com toda aquela estrutura, o que que passa na sua cabeça nos minutos antes de entrar, depois que vocês estão ali organizados no camarim, né? O que que vai passando na cabeça de vocês? Chega algum momento em que você fala: "Meu Deus, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que é melhor eu parar por aqui"? É, dá um susto. Inclusive, quando a gente, antes de tudo acontecer, que a gente foi conhecer, né, a igreja, eu olhei aquele, palco, né, eu falei: Aham. "Meu Deus, a gente fica até meio perdido aqui em cima", né, era muito grande, muito grande. Vocês não têm noção, no vídeo parece ser grande, mas, assim, a gente lá em cima, a gente parece uma formiga, é muito grande. Então, no dia, estava tudo, né, iluminado, as pessoas, os irmãos, tudo lá embaixo, já glorificando a Deus, né, porque antes já estavam glorificando, já estavam tendo um culto antes, então já estava tudo ali, né, na base do Espírito Santo ali movendo cada coração. Então eu pensei: "Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir cantar, né?". Meu Deus, mas aí deu certo, mas olha, deu um apertado no Uma coração sim, dá adrenalina, um né? susto um pouco ali, uma adrenalina,
porque estava muito bonito, muito iluminado, foi a coisa mais linda. Para mim parecia um sonho, gente, de verdade, parecia um sonho. Eu falei, meu Deus, muito obrigado por proporcionar, né, essa experiência maravilhosa, porque foi muito lindo Aham. demais. Estava tudo muito perfeito para o Senhor Jesus. E Glória a esse Deus. esse nervosismo, essa adrenalina, essa ansiedade que vem na hora ali pra vocês, interfere pra você na hora de cantar? Te dá um desafio maior? Como é que isso acaba impactando a sua apresentação ali na hora? Ah, interfere, né, porque a gente começa a tremer, a voz vai embargando, né, tanto que no começo eu estava com a voz meio embargada, aí por dentro eu falava: "Denise, calma, calma, é só cantar". Mas no começo dá uma tremida. Treme, a voz embarga, mas no final dá tudo certo. Pois é. É o nervosismo de estar ali, né. É, É de diferente do estúdio, né, o estúdio tem bastante gente, mas é diferente. aham, A igreja ali, todo mundo meu Deus, mas aham. foi impactante demais, é difícil, hein. E não tem corte, né, é vai ou vai, né. Se É ao errar, vivo, errou e igual acabou. teve gente que perguntou assim para mim, teve gente que perguntou: "Mas era ao vivo mesmo? Não foi gravado?" Eu falei: "Não, gente, era ao vivo, era tudo ao vivo. A emoção ali, tudo era ao vivo, então não teve nada gravado, era chegar e fazer, ao vivo. Se caísse, se esquecesse a letra, era tudo ao vivo". É, quem sabe faz ao vivo, Denise, quem sabe faz ao vivo. Sim. Evelyn, agora pra você, assim, como é que foi pra você a hora que você chegou lá na igreja? Onde vocês ficaram? Como é que você se organizou ali? O que que passava na sua cabeça? Em algum momento você chegou a pensar: "Meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir". Como é que foi esses minutos antes de você entrar, até você pisar no palco e entregar a sua adoração pra Deus aquele dia? Então, na verdade, eu pensei assim, cogitei, eu falei assim: "Nossa, a gente parece que nem é tão digno de tão lindo que estava, de toda a preparação que teve, o som, as pessoas ali, o tratamento dos irmãos". Eu realizei um sonho da minha vida, né, que foi Olha participar só. aí dessa desse culto maravilhoso. E eu cogitei sim, muitas vezes eu pensei assim: "Será que eu sou capaz?" Porque às vezes a gente louva toda a vida escondidinho, né? E querendo ou não participar de algo tão grande assim, a gente vê que Deus ele é maravilhoso, ele é poderoso. Então, Uhum. muito feliz, fiquei muito feliz. É, se você estava ali é porque você tinha um propósito, né, Deus tinha um propósito na vida de todos vocês para aquela tarde, realmente ficou muito lindo. Eu estava vendo aqui do estúdio ao vivo e eu fiquei muito impactado com toda a produção também, diga-se de passagem. E olhando para essa trajetória toda, desde a primeira audição, quando vocês mandaram aquele vídeo, né, da audição para tentar participar, para vir aqui, fazer a primeira apresentação, como é que mudou a vida de vocês como ministros do Senhor? Porque vocês são ministros também do evangelho. Vocês louvam levando a palavra, levando o evangelho, levando a adoração. E o que que mudou tecnicamente também, né? O amadurecimento. O que que mudou para vocês em todo esse período, Evelyn? Mudou assim a parte espiritual, né? Que querendo ou não, a entrega assim foi realmente algo impactante, foi algo que a gente não esquece, Uhum. né? E mudou também a parte técnica, que a gente se dedica bastante ali, a gente escuta os jurados, então, querendo ou não, tudo aquilo que eles falam, para a gente impacta muito. A gente quer trazer o melhor para Deus, né? Então, para isso, a gente Tem vai que ouvir os buscando as jurados, novas né? oportunidades. Tem que ouvir os jurados, Sim, né? Para isso tem que ouvir os jurados, ouvir né? os jurados. Denise, como é que foi para você? Aproveitar a oportunidade de Deus. Com Oi? certeza. Para Denise agora, como é que foi para você, Denise, esse amadurecimento durante essa trajetória? Desde o primeiro vídeo que você mandou lá das audições até essa grande final ali. Como é que você vê as duas Denise? A Denise do início do programa e a Denise do final? Olha, teve uma mudança sim, né, inclusive por conta das dicas dos jurados, né. Eu sempre fui muito de cantar, já entrando com tudo, e ali com a dica deles, né, eu pude entender que a gente precisa entrar mais suave, ministrando ali a igreja para depois, soltar o que a gente, né, tem, tudo que a gente tem. Então, ter essa técnica, né, de cantar um pouco mais, tranquilo, até porque senão depois a gente sai até rouco, né.
Aham. do culto. Então, não foi só para o programa, mas tem me ensinado até para as ministrações, né? Que eu gosto de cantar na igreja, canto muito, em muitas igrejas, e às vezes eu já chegava soltando tudo, e aí no fim eu já não tinha mais voz para nada. Então, isso me valeu muito, e eu quero levar isso para minha carreira aí musical, em nome de Jesus. Esse é até um gancho para a próxima dúvida que eu tenho. Mas até antes de eu chegar nessa dúvida, eu tenho uma curiosidade, tá? Eu vou até quebrar meu roteiro aqui, que eu tenho uma curiosidade. Ambas, né, vocês duas, não passaram ali pro clipe, né, na audição, né, vocês não ganharam o clipe, né, na primeira audição. Isso desanima, desmotiva de alguma forma o candidato que vem aqui, que vem se apresentar? De certa forma vocês falaram: "Puxa, o fato de eu não ganhar um clipe já me deixa um pouco, insegura, ô Evelyn?" Olha, com certeza. Eu digo assim por mim, porque, na verdade, nem, né, não desmerecendo, né, a parte da viagem, mas, querendo ou não, pra gente que louva, é realizar um sonho, né? Aham. Então, mas Deus sabe de todas as coisas. Você assim, eu sei que obviamente os jurados são muito competentes, né, trazem uma crítica muito construtiva, você conseguiu absorver isso e levar para as próximas apresentações? Você sente que, o fato de você não ter, ganho ali o clipe, né, na audição, isso te motivou a fazer melhor ou aquilo te deu uma desmotivada ali para a sequência do programa mesmo? Então, motivou a se dedicar ainda mais, que o cristão, ele não desiste, né? É. Quando vem a batalha, a gente tem que ir pra cima Aham. com fé. Mas motivou sim, para treinar mais a parte técnica ali. Eu nunca fiz aula de canto, nada, até fui fazer umas aulinhas de canto para poder entregar melhor ali, Aham. mas foi impactante, realmente. Eu fico assistindo e fico vendo, eu fico: "Puxa, será que a pessoa", eu fico agoniado, tá, Denise? Eu fico agoniado, eu acho que eu não posso ser jurado, viu, direção, eu não posso ser jurado do Garagem, porque eu vejo o pessoal cantar aqui, eu vou apertar, eu vou sair dando clipe assim, ó, à torta direita, só clipe, clipe, clipe. E aí, Denise, você não, né, você não ganhou o clipe também. Qual foi o efeito disso em você na sua trajetória? Isso motivou ainda mais, como aconteceu com a Evelyn? Ou aquilo falou: "Nossa, o fato de eu não ter ganho o clipe me deixou um pouco insegura para os próximos episódios. Será que eu realmente vou para a semifinal?" Olha, eu fiquei muito triste, porque, como a Evelyn já disse, ia ser muito importante, tanto quanto a viagem, mas o clipe, ele fica, assim, uma coisa que a gente ia guardar, né? E ia ser muito bom pra gente também. Então, eu fiquei muito triste, né, quando eu não ganhei o clipe, mas, por outro lado, me fez eu melhorar. Não, por que que você não ganhou o clipe? Alguma coisa aconteceu. Você precisa melhorar para que você tenha uma nova oportunidade, né? Para estar gravando pela nossa gravadora MC. Mas eu fiquei um pouco triste, sim. Mas isso me motivou a melhorar, sim. E aí você Mas quem conseguiu sabe, né? absorver. A gente tem a oportunidade de ganhar. Com certeza. Aí você conseguiu absorver o que os jurados passaram, para realmente colocar essa técnica nas próximas audições. Isso realmente foi importante. Essa observação deles, na verdade, realmente foi importante para você poder seguir e ser melhor na disputa da semifinal? Tem tanto que eu perdi o clipe com uma música Anjos, né? Aham. E no final o jurado disse isso para mim: você não errou a música, você cantou a música bem, só que não só cantou a música, não teve a tua interpretação, não teve a Denise na música. Então eu me liguei, eu falei: "Nossa, eu preciso realmente interpretar como se fosse minha mesma música, do meu modo, no meu estilo", e isso não é um problema. Eu não preciso fazer o cover, daquilo só aquilo, ficar parado, né, como fala, a mesma coisa que o cantor cantou da música, preciso colocar a minha identidade, né. Então isso me motivou, tanto que no Manchetes eu deixei fluir, eu coloquei a minha identidade, por mais que era uma música antiga, com algumas interpretações de outros cantores, mas eu falei: "Não, vou colocar Denise da Mata". O Entronizamos também, coloquei Denise da Aham. Mata para cantar. Isso. Por mais que a Débora canta muito bem o Entronizamos, mas eu falei: "Não, eu vou colocar Denise da Mata, porque é o que eu aprendi, a dica que eu tive, né, para que eu possa evoluir e talvez ganhar, o clipe ou uma nova oportunidade". Então valeu muito a pena, foi um feedback, assim, não para mim parar nem ficar triste: "Ah, desisti, parei", não. Levanta a cabeça, põe a tua identidade e bora ganhar o clipe. Mas
deu É, tudo porque certo, na verdade é graças a isso, Deus. né? A gente tá, os jurados e todo o público estava ali para ouvir a Denise, estava ali para ouvir a Evelyn e queria ver a identidade de vocês na música. Mas a escolha do repertório ela é primordial, né? Para que vocês consigam de fato avançar e trazer a potência de vocês, o calibre de vocês, a afinação de vocês, né? Toda essa capacidade musical. E aí eu queria que vocês também trouxessem para mim assim, como é que foi decidir, definir qual seria de fato o grande hino da final para vocês? Como é que vocês definiram isso? Olha, o hino da final, na verdade eu tinha escolhido, alguns hinos, né, aí como algumas, já tinham cantado em algumas temporadas, então aí eu não consegui cantar eles, mas eu estava com Entronizamos e também o Grande Eu Sou. E aí eu fiquei entre esses 2. Porém o Entronizamos me tocou mais, porque eu acho muito bonito a parte em que ele fala, né, do trono, que o Senhor está ali assentado. Eu sempre gosto de louvores que fala sobre a volta de Jesus, inclusive os 3 louvores que eu cantei, foi o Filadélfia, fala sobre Uhum. isso, Manchetes fala sobre isso, e Entronizamos, eu falei: "Não, vou fechar com Entronizamos falando sim, da volta de Jesus, falando do trono, falando sobre os salvos, que é muito importante a gente lembrar. Então, eu falei, não, vamos ressaltar isso. Glória a Jesus está Deus. voltando, que ele é magnífico, que ele Aleluia. é o nosso rei e que nós devemos estar preparados para encontrar com ele. Então, foi por isso o que fechou. A chave foi lembrar dessas 3 apresentações. Na terceira, eu falei, vou fechar com essa chave de ouro aí, falando do céu, falando de arrebatamento, falando do Senhor Jesus. Maranata, né, Denise? Maranata. Maranata. Evelyn, para você escolher o grande hino da final, porque são vários repertórios que vocês vão escolhendo, né? Ainda tem o desafio da nova roupagem. Escolher o último hino, aquele que realmente te levaria para o prêmio. Como é que foi tomar essa decisão? Então, se eu te contar que quem escolheu aquele louvor para mim foi minha mãezinha, você não acredita. Nossa, que legal! Aí, curiosidades, a gente quer saber. Irmão, ela escutou todos os hinos da MC Music. Ela falou, Evelyn, tem que ser esse. Eu falei, então vai ser esse. Porque é muito impactante, assim, o trabalhar de Deus na vida também da nossa família, né? Muito importante. Assim como Deus tocou fortemente no coração dela, né? Eu quis também trazer essa parte do socorro de Deus para as pessoas. Aham. É, porque, assim, na verdade a gente manda, né, a lista das músicas, todas as músicas, assim, da MC Music, né, pra vocês ouvirem, escolherem. Aí imagina sua mãe ali no... Peraí, já me deu meus toca-fita, meus discos, meu YouTube, qualquer coisa que tiver, eu quero ouvir tudo, tudo que tiver ali. Mas sua mãe te Minha desafiou, hein, bonitinha Evelyn? decorou tudo. Ela te Oi? desafiou, né? Ela te desafiou, colocou uma pedrada ali, falou, Evelyn, Desafiou. você é capaz, vai pra cima. Ela falou, não, escolhe esse aqui, ó, Evelyn, tem lá no final, tem um crescimento e tal. Daí eu falei assim, meu Deus, mãe, Ela canta também? porque eu tava entre eles. Oi? Ela canta Canta. também? A canta. Minha família, por parte de mãe, eles são todos cantores. Sertanejo, não é, ainda não cantou assim na igreja, mas todos eles têm um conhecimento assim na parte musical. Ela inclusive te acompanhou aqui, né, nos estúdios, na audição e tudo mais, né. Ela não ficou com vontade de participar não? Acompanhou. Uhum. É um desafio, Ela, né. minha avózinha também, minha avózinha tem 40 anos de Deus e Amor. Eu falo, vó, ora por mim aí para tirar meu nervoso e vamos para cima. E vamos pra cima, né. Agora assim, Denise, fala pra mim, pra nós, pra toda essa audiência aqui que vai nos ouvir, que vai assistir, que vai comentar inclusive, sobre essa entrevista que a gente tá fazendo, um ponto importante que eu acho que a gente não pode deixar de passar. Quais as dicas, assim, ou qual a dica mais importante que você daria para a pessoa que está se inscrevendo, que está mandando vídeo e que vai participar, inclusive, aqui das audições? Algo que não pode faltar. Olha, presta atenção nisso, cuida com aquilo. Isso aqui é o que vai te levar para frente. Isso aqui pode te derrubar no momento da audição. Eu sei que a escolha do hino também é algo primordial, mas Denise, o que que você ressaltaria para dizer, gente, fiquem atentos a isso. Isso aqui vai te ajudar nessa jornada? A dica que eu daria para você que vai se inscrever, né, é você, se atentar ao louvor que você vai escolher, estar bem seguro quanto ao louvor, sentir ele, para que você possa interpretar com a sua identidade. Outra coisa, se atenta ao aquecimento vocal, preparar a voz,
e deixar o nervosismo de lado. Você escolhendo a música, estando seguro com ela, se aquecendo, a sua voz, eu tenho certeza que na hora vai dar tudo certo, né. Aí é com Deus e você, mas procura não ter nervosismo, escolher uma música, que você ame cantar, que você goste de cantar ela, e bola para frente. Não fica nervoso, curte o momento, porque às vezes o nervosismo deixa a gente nem ver passar o tempo, né. Mas foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Então não, curte o momento, aproveita a oportunidade, a experiência e interpreta com a sua identidade, que vai dar tudo certo. A Denise já lançou o primeiro desafio: vir pra cá e cantar sem nervosismo. Esse já é o primeiro desafio que eu quero ver quem vai conseguir. Evelyn, dá uma dica pro pessoal que tá se inscrevendo e vai vir cantar aqui com a gente na próxima temporada. Então, primeiramente, né, a oração a Deus, que não pode faltar, a preparação na parte vocal, os aquecimentos vocais, né, escolha, assim como a Denise falou, escolha uma música que você sinta no teu coração, que possa transmitir para as pessoas aquilo que você tem vontade. Ensaie 1, 2, 3, 200 vezes se for preciso. E também, primeiramente, louve, adore ao Senhor, porque é isso que faz a diferença. É isso aí, essa do aquecimento, inclusive, é uma dica de um dos nossos jurados aqui, que ele fala bastante, nosso querido Marquinhos, né? Então, esperamos você aqui, Marquinhos, também, em um dos nossos episódios, porque o público quer saber o que tanto você julga ali atrás da mesa, que deixa todo mundo tão nervoso. Fechou? Te espero aí. Gente, meninas, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Foi uma honra enorme conversar com vocês aqui. Eu estava ansioso, eu até conversei com vocês antes, porque eu queria saber o que vocês queriam trazer, o que impactou na jornada de vocês, porque realmente eu tenho prazer em estar aqui conversando com vocês. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela participação. A internet está aí, o Instagram está aí, a galera pode encontrar tanto a Evelyn como a Denise para perguntar, para mandar direct lá, né, meninas? Como é que é? O que eu vou fazer? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu tenho certeza que elas estão super disponíveis aí. E aí, pode já passar também, inclusive, o Insta de vocês aqui. Denise, qual que é o seu Insta para o pessoal já ir lá e pedir dicas? Denise da Mata, com 2T, coloca lá, você vai me achar lá no Instagram. É isso aí, porque quem quiser já chamar também para cantar na igreja, né, para fazer evento, tá aí a Denise. Evelyn, qual que é o seu para o pessoal já te chamar também? O meu é Evelyn Rodrigues com S Ousa, tudo junto. É isso aí, gente. Tá aqui, essas foram então Denise e Evelyn nessa entrevista que a gente fez. Comentem bastante aqui com a gente e para vocês que estão aí nos escutando, Deus abençoe a vida de vocês. Não esquece, nos sigam aqui no YouTube e no Instagram, @Garagem Cristã Oficial. E olha só, na semana que vem teremos aqui então os campeões. Pois é, Júnior e Isabel numa entrevista, num bate-papo aqui comigo. E manda pra gente aqui no chat o que é que vocês querem saber que eles conseguiram levar o grande troféu do Garagem Cristã segunda temporada. Fica com a gente até a semana que vem. Deus abençoe vocês. Até lá!